Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Tá frio aí? Celebração de inverno. Eu estava ali fora hoje bem mais cedo, vendo o tempo chuvoso, frio. Eu falei, uau, fez jus ao nome dessa estação, celebração de inverno. Mas estamos no inverno, né? Que bênção que você estar aqui hoje. Quero compartilhar com você um texto que se você esteve semana passada, já conhece, sabe que iremos pregar nele. Então, 2 Samuel, capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler uma parte da história de Davi. Davi tem uma história linda. Se você pegar, abrir a leitura do primeiro livro de Samuel, você vai começar lendo ali a história de Ana, Samuel, depois de Samuel, Saul, depois de Saul, Davi. E Davi vai estender por todo o livro de 1º e 2º Samuel, e tem muita história inspiradora para as nossas vidas. E tem uma parte dessa história que eu quero pregar nesta noite, mais uma vez. Começamos semana passada pregando nesse texto. Ele é a base para esta série de mensagens, que nós chamamos ela de Vencendo o Desgosto. A mensagem que vamos pregar hoje é em cima desta série, Vencendo o Desgosto, baseada nessa história que conta que Davi, ele carregando a arca, junto com um grupo, e ele em determinado momento, ele se depara com uma tragédia, um homem morre no meio do caminho, e a Bíblia diz assim, escreve dessa forma, desgostou-se Davi. O que é um desgosto? Semana passada pregamos sobre isso. Desgosto é aquele sentimento ou ressentimento que trabalha fortemente para te jogar para baixo, que tenta te segurar e que tenta tirar de você, tira de você as forças. Davi viveu esse momento, mas viveu por uma fase apenas, uma estação de 3 meses. Por 3 meses, Davi estava desgostoso, mas ele venceu. E nós vamos continuar pregando nesse texto como vencer o desgosto. Como é que Davi venceu? Vou ler o texto, depois a gente fala mais um pouco. A partir do versículo 12, capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 12 diz assim: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Somente até aqui. Pai, nós oramos a Ti diante da Tua palavra. Como é bom estar na Tua presença, como é bom cultuar a Ti. Tu és o centro da nossa atenção aqui. Louvamos, Te adoramos, oramos, mas nós também queremos ouvir a Tua voz. Faz muito sentido estar num domingo reunido, num culto, cultuar, adorar, entregar, mas também ouvir Tua voz. A Tua voz nos direciona, a Tua voz limpa o coração, a Tua voz clareia, a Tua voz é tudo que o ser humano precisa nessa vida. Quantas vezes ouvimos conselhos, quantas vezes temos insights da nossa própria mente, a nossa própria voz, mas nada é melhor do que a voz, a Tua voz, Senhor. Que a Tua voz agora, nesse momento, através da Tua palavra, venha ecoar nos nossos corações. Nós abrimos mão de todas as resistências, nós nos comprometemos agora, Senhor, a nos esforçar, a nos concentrar, a focar nesta voz, a voz do Deus Pai, Pai nosso que está no céu, é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Eu tenho um subtema
dentro desse tema Vencendo o Desgosto. Se você não recebeu, você pode receber agora. Nós fizemos um livreto. Esse livreto, Vencendo o Desgosto, ele tem ali os 12 subtemas que vamos pregar por 3 meses. Já estão ali. E você tem um livreto que você anota, faz a anotação dos textos e o que Deus falou com você. E já distribuímos semana passada, ainda temos alguns aqui. Se você não recebeu, empresta aqui, Jordão, para eu mostrar aqui, empresta o seu. Se você não recebeu, levanta a mão agora, você vai receber um. Não recebeu, levanta a mão que você vai receber. Eu quero um, pastor, está aqui, esse livreto aqui, que é apenas para te ajudar você tomar nota desses dias que você vai participar desta série Celebração de Inverno. Obrigado. Há uma sequência. Deus nos deu essa direção de trabalhar nesse tema dentro de uma sequência, dentro de um processo. Por isso que tem subtemas. E o de hoje é subindo uma montanha. A decisão de sair da estagnação. Davi, a intenção dele era pura, era boa. A intenção de Davi era carregar um símbolo. Para aquela época, simbolizava a presença de Deus. Davi, ele começa o reinado dele, ele está no primeiro ano do reinado. E a primeira ação ordinária, política, por parte dele é trazer a representatividade da presença, que era a Arca da Aliança, até ao centro do poder. Já aqui uma grande aplicação para a nossa vida. Você quer viver bem nessa vida? Traga a presença de Deus para o centro da sua vida, para o centro das decisões, é o seu coração. E Davi, ele preparou um cortejo, um carro novo, bois, pessoas conduzindo, muita festa, sendo que para carregar a Arca da Aliança, tinha critérios, havia um desenho. Nosso Deus é um Deus detalhista, e quando ele escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser o povo, chamar de povo, para um projeto maior ainda, a partir de Israel nascer Jesus. Então no início daquela nação, ele estabeleceu padrões, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece padrões, e aqueles padrões eram para que eles fossem diferentes de outras nações. E dentro de inúmeros padrões, você lê a Bíblia, você consegue entender, e para cada padrão, cada regra, que se eu posso falar assim, para cada detalhe da lei de Moisés, porque a lei de Moisés é um conjunto de normas, isso tudo faz sentido depois em Jesus. Ali dentro daquele conjunto de regras havia a Arca da Aliança, tinha essa representação da presença e precisava ser carregada de um jeito. E o que Deus determinava tinha que ser cumprido, era obediência. Um grupo de homens coatitas da tribo de Levi precisavam carregar aquela arca, somente eles estavam autorizados, no ombro, e eles carregavam dessa forma. Davi não se apercebeu disso. Ele queria trazer a arca, mas ele não sabia trazer a arca, e por causa disso, um dos homens que estava ali no cortejo morreu. A Bíblia diz que Deus se irou. Numa conversa que eu posso ter com você muito honesta sobre a ira de Deus e momentos como esse, eu vou deixar para outra história. A gente tem aqui uma que nós chamamos de escola bíblica, de 9 às 10 da manhã, nesse tempo de celebração de inverno. Ela está num modelo diferente, está funcionando de 10 a 11, mas nessa parte do tempo, aqui na nossa igreja, a gente estuda a Bíblia em detalhes, aí eu passo detalhes maiores para você sobre isso. Mas eu quero me deter aqui sobre esse momento em que, quando o projeto de Davi fracassa, tem um homem morto no cortejo. O texto continua escrevendo a seguinte frase: desgostou-se Davi. Ele para tudo, ele pega a arca, ele reflete: como vou trazer esta arca? Como conduzir essa arca? Ele pega a arca e coloca na casa de um homem chamado Obed-Edom.
E Obed-edom, a arca fica lá, e por 3 meses, nesse tempo exato, a Bíblia dá esse tempo, 3 meses, a arca abençoa a casa de Obed-edom é abençoada pela presença de Deus. Eu quero dizer isso para você. Você quer ter uma vida abençoada, uma casa abençoada? Traga a presença de Deus para a sua casa. Pastor, vai abençoar em tudo? Eu não sei exatamente em tudo que você pensa, pode ser que não, mas com certeza tem transformação. E o que faz Davi? Davi vai para a sua casa. A arca está numa casa e Davi vai para outra casa, a sua. Ali ele começa a refletir, pensar sobre o que deu errado. Davi está desgostoso. Você já ficou assim? O que é uma pessoa desgostosa? A primeira coisa que acontece é que essa pessoa, ela se fecha, ela fica reflexiva, introspecta, ela não quer conversar com ninguém. Talvez alguém que seja mais íntimo, um amigo, até tenta sussurrar alguma coisa, mas normalmente, cada um tem sua personalidade, vou falar até de mim, eu recuo. É difícil a minha esposa conseguir me abrir. Deixa eu ver qual é a chave. Moro com ele 23 anos, deixa eu ver qual é a chave para abrir o coração do Heber. Ficou meio desgostoso. O que aconteceu? Nós somos dotados disso. Observe que isso não é ruim, mal aos olhos de Deus. Mas se esse desgosto residir no seu coração, passar a determinar o seu comportamento, influenciar as suas decisões, criar camadas, uma estrutura, estruturar seus relacionamentos, aí sim é um problema. Aí sim é um problema. E tem muitas pessoas que vivem assim. Passam a ver a vida, suas relações, até Deus, a partir de uma dor, de um desgosto. Deus quer que você vença o desgosto. Deus quer curar você do desgosto. Aquilo que habita em você e que às vezes inconscientemente salta e começa a te direcionar, a te dirigir. Você diz um não mais ríspido, você fala com pessoas de forma mais dura, você nem se apercebe, mas está lá dirigindo você. Deus vai arrancar isso da sua vida. Você podia dizer um amém? E talvez você dizer, não sou eu não, pastor. Tudo bem, amém então. Mas eu não quero só diagnosticar isso. Davi, ele tem uma solução, tem uma cura para o desgosto. E eu quero pregar agora, nesse exato momento, tenho 30 minutos para isso, sobre esta cura. Subir a montanha significa buscar esta cura. Subir a montanha, sair da estagnação, significa você estancar o mal que está habitando em você. Subir a montanha é isso. E Davi passou a subir uma montanha. Eu vou dizer aqui em 3 pontos como acontece. Observe. Vou só te situar só mais um pouco. A arca na casa de Obed-edom, a arca abençoando a casa, Davi reflexivo, introspecto, em luto, 3 meses, e de repente vem a notícia: ei, ó rei, a arca que você deixou lá na casa de Obed-edom está dando bom. O que está acontecendo? Está abençoando a casa lá. Irmãos, quando Davi ouve isso, eu vou ler para você o versículo que me chamou muita atenção para eu pregar nessa noite. É o versículo 12, que começa dizendo assim, a parte B desse versículo: então Davi foi. Antigamente tinha uma expressão, não se usa mais tão popular, mas antigamente é assim: fui. Já viu essa expressão? Essa expressão dá o entendimento que você toma uma decisão rápida, você quer sair rapidamente. Davi foi. Toda subida de uma montanha começa com o primeiro passo. Eu quero pregar nesse momento sobre os passos que você precisa dar. E eu vou mencionar 3 pelo menos. Pode ter mais, você encontre mais 3. O primeiro é: decida sair. Não tem como você se movimentar se primeiro você não decidir.
Aquela notícia em Davi poderia ter produzido um conformismo. Talvez até aumentasse a sua frustração. Talvez ele poderia dizer assim: que bom para Obed-Edom, comigo Deus agiu diferente. Depois do que aconteceu, prefiro deixar como está, vai que morre outro. Davi foi antes da alegria, antes da dança, antes de um novo cortejo, agora do jeito certo. Antes de tudo, Davi tomou uma decisão dentro de si: eu vou sair desse estado. Toda transformação começa quando eu e você decidimos. Se você não decidir, não acontece. É tão óbvio essas palavras que eu estou usando, mas pode ser que sejam exatamente elas que está faltando em você. Ser uma pessoa decidida. Você se impor como filho pródigo. Estava num fracasso geral. Havia um problema, fome. Gastou tudo que tinha, longe da casa do pai, e agora desejando comer as bolotas de porco. Olha que estado gravíssimo se encontra esse jovem, quando ele de repente, ele decide. Irmãos, bendito é o homem e a mulher que decide. A vida é construída por pessoas decididas, pessoas que decidem. E ele, no meio do caos, sem força, com fome, disse: levantar-me-ei. Irmãos, tudo que o céu quer é que você, quando ouvir uma notícia como de Obed-Edom, tem bênção na casa de Obed-Edom, você se levante, você decida. Sabe por que é bom contar testemunhos? Sabe por que é bom ouvir testemunhos? Porque o testemunho te inspira a decidir. O testemunho te abraça, o testemunho te movimenta. Você ouve uma história, um testemunho: eu venci, Deus me abençoou, eu estava vivendo uma situação de prisão, e de repente veio a palavra, eu peguei para mim, e vi Deus agindo, e mudou tudo. Como é que você fica? Você pode ficar de duas maneiras. Já mencionei aqui, Davi poderia ter ficado nessa: só acontece lá, comigo deu errado, eu já tentei, não dá muito bom não. Ou você pode pegar e decidir: eu quero viver isso também, eu quero viver isso também, eu vou decidir. Quando você ouve isso, deve produzir em você uma decisão, não apenas uma admiração. É como se dissesse: Deus fez lá, vai fazer na minha vida também, eu vou me levantar. A notícia colocou Davi ativo novamente, e a minha oração é que Deus venha chover notícias nesta igreja, para provocar eu e você a se posicionar ativo novamente. Se Deus está fazendo, eu quero isso também, eu vou me movimentar também. Irmãos, o filho pródigo decidiu levantar. A mulher do fluxo de sangue ouviu de Jesus, 12 anos lutando por uma enfermidade. Você sabe o que significa perder sangue? Perder vida. E ela gastou tudo que tinha com médicos, 12 anos enfrentando uma enfermidade. O que acontece com uma pessoa como essa? Ela vai se acomodar, ou dizer assim: não tem jeito, eu não vou conseguir vencer isso. Essa mulher não, essa mulher estava decidida: eu vou vencer isso. Mas gastou tudo que tinha, e de repente ouviu falar de Jesus, e Jesus passou. Irmãos, eu acredito que aquele encontro estava marcado no céu. Penso que havia assim uma arquitetura dos céus. Jesus passa nesse endereço, bem pertinho ali daquela mulher. Ela é decidida, é uma mulher decidida. E quando ela ouvir falar de ti passar, você vai ver, ela vai até você. Já fica pronto para a virtude sair. Me perdoe essa conjectura, mas eu penso que foi isso. Uma mulher decidida: eu vou lá, eu vou tocar. Se eu tão somente tocar na orla, nas vestes de Jesus, eu serei curado. Uma pessoa decidida, ela fala consigo mesma, ela fica retroalimentando a decisão,
uma postura diferente, uma decisão de fazer as coisas acontecer. Deus espera de mim e de você, para o início da montanha, você decidir: eu vou subir uma montanha, eu vou me movimentar, eu vou sair dessa estagnação. Teve morte, pastor, é difícil, mas aqui está a história para você. Davi ouviu, quando ouviu, já estava pronto. Você está pronto? Se prepare. Eu vou falar isso com mais força. Se prepare, porque por esses dias você vai ouvir notícias que vai fazer você se inspirar, se movimentar. Ah, é assim que faz? Então vou andar por aqui, eu vou caminhar. Você podia reagir aplaudindo ao Senhor, dizendo: é para mim essa palavra. Bartimeu decidiu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram calar ele, mas uma pessoa decidida, não é fácil calar. Não é fácil parar uma pessoa quando toma uma decisão. Eu conheço gente decidida, é uma pessoa que tem um ímpeto, não é só um impulso. Você sabe a diferença de impulso e de ímpeto? A diferença está até quem dirige. O impulso é você colocar o pé no acelerador e tirar. O carro vai e anda, mas você tirou o pé do acelerador. Vai ter um momento que, pela força do movimento, ele para. Isso é impulso. E o ímpeto? Ele não tira o pé do acelerador, ele mantém o pé. Deus quer você uma pessoa decidida, com o pé no acelerador, acelerando. Começou. Segundo passo para você subir essa montanha: encontre uma motivação maior do que a sua dor. O texto diz assim, ó: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Davi foi com alegria para trazer a arca de Deus. Você sabe qual era a motivação maior de Davi nessa decisão dele? Não era vencer o desgosto. Olha aí. A mensagem, o tema da mensagem é vencer o desgosto. Mas Davi, por trás do vencer o desgosto, tinha algo maior. Porque vencer o desgosto só por vencer, pode ser que ele volte. Se você quer só o seu bem-estar, focar só no seu bem-estar, ok, pode ser que se consiga. Mas a vida é um ciclo. Davi não queria vencer o desgosto. Sabe o que Davi queria? A arca, a presença de Deus. Porque quando você tem a presença, você se mantém um vencedor. Irmãos, a gente precisa de uma motivação maior do que vencer as dores que nós temos, do que vencer as batalhas que nós temos. Eu acredito, Deus, Ele respeita pessoas que vêm até Ele por N razões. Senhor, eu preciso que tu me responda nessa causa. Senhor, eu preciso que tu faça esse movimento. Deus, quebra, eu não aguento mais viver assim. Deus faz mesmo. Nosso Deus é um Deus de milagres. A Bíblia nos autoriza até orar por milagres. Nós oramos por isso. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Mas o maior motivo não é o milagre em si. A sua maior motivação não é a dor cessar. A sua maior motivação é a arca, é a presença. Você quer só vencer a dor? Você quer vencer o desgosto? Ok. Deus autorizou, Deus abriu uma janela para este bairro, para esta igreja. Eu vou movimentar, irmãos. O movimento do domingo passado foi sério demais. Quem estava aqui domingo passado pode testemunhar o que eu falei. Foi um movimento, cura, Deus ministrando, foi forte. Deus já está fazendo, Ele não vai fazer, já está fazendo. Acredite, você vai vencer o desgosto. Mas hoje, dentro dessa palavra, eu quero encorajar você a mudar a sua motivação. Coloque uma motivação maior do que a sua dor. Porque às vezes, para você vencer determinadas situações, existem processos. E a gente quer logo que aconteça. Aí cria ansiedade, aí cria desesperança.
Mas se você focar na motivação de querer a presença de Deus, de querer andar com Deus, de viver para Deus, de querer crescer em Deus em meio às dores, dizer a Deus assim: Senhor, me ensina o que o Senhor quer me ensinar com esta dor, o que o Senhor quer falar comigo. Irmãos, quando a gente tem esse coração, acredite, Deus opera. Lázaro, quando chamaram Jesus, ele está doente, é uma doença para a morte. Jesus demorou mais 2 dias para chegar. Quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que ele estava morto. Mas a afirmação mais linda desse texto é quando Jesus diz assim: esta morte, ela não é o fim, é para glorificar. Essa doença, né? Não é para a morte, é para glorificar ao Pai. Existem dores que Deus vai curar, porque o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. Troca essa motivação aí. Quem sabe por esse tempo todo você não venceu esse desgosto, porque você só focou no desgosto. Eu tenho que vencer o desgosto, eu tenho que vencer. Ok, beleza, é bênção. Foca diferente. Eu quero a presença de Deus que cura o desgosto. E vem num pacote completo fechado. Não só cura o desgosto, tem mais coisas que acontecem. Quando Israel começou a clamar a Deus, dizendo: Senhor, me livra do Egito, essa escravidão, eu não aguento mais. O texto diz que Deus chamou Moisés para a conversa: eu vou te enviar, você vai livrar o meu povo do Egito. Deus começa a conversa dizendo assim: eu ouvi a oração dos meus filhos. Deus ouviu a oração de que eles queriam se livrar da escravidão. Aí quando Deus vai falar com Moisés, falou assim: eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levar a uma terra que mana leite e mel. Sempre tem um plus no projeto de Deus para a sua vida. Vencer o desgosto é só um pedaço do pacote. Então, se você foca só naquele pedaço do pacote, você vai perder as partes melhores. Você vai perder crescimento que Deus traz. Você vai perder honra. Você vai perder dons que Deus pode te dar. Eu conheço gente que venceu dores específicas na vida e virou ministros do Evangelho para aquela área. Pessoas que venceram no relacionamento conjugal, pessoas que superaram doenças, enfermidades, falam com propriedade. Nessa semana, de uma forma bem comum, eu tive em 2 velórios, pessoas amadas, queridas, estão aqui, de familiares, e um deles foi a avó do Bruno, e eu estava, antes de começar a ministrar, em um clima muito, normalmente o velório sempre é um clima muito, para baixo, denso, mas o clima estava um pouco mais denso, e eu falei: Senhor, como vai quebrar isso? Como vou quebrar? E eu pensando como quebrar, irmãos, apareceu uma senhora chamada Sônia. Ela abriu a minha pregação. Ela falou assim: eu quero trazer aqui meus sentimentos para as pessoas que estavam ali envolvidas. E falou assim: eu perdi a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e recentemente um filho. 4 perdas. Mas ela falou com um olhar de paz, dizendo: mas o Senhor me supriu de todas elas. Eu falei: Senhor. Foi o abrir da mensagem. Silenciou quem estava ali com o coração mais aflito. Sabe o que é isso? Pessoas que vencem dores se tornam agentes de resposta de Deus para outros. São pessoas mais capacitadas. É um pacote maior. Então, nesse ponto, encontre uma motivação maior do que a sua dor. O primeiro é: decida sair, decida dentro de você, não espere ninguém te tirar. Às vezes a gente fica esperando, Deus me tira, e Deus fala assim: olha os seus pés, comece a caminhar, comece a andar. O Jacó, ele tinha uma batalha terrível na frente dele. Ele tinha recebido uma ordem de Deus para voltar para sua casa.
Já tinha passado 20 anos Jacó fora da casa dele, e ele tinha uma pendência relacional. É muito ruim quando a gente deixa uma pendência nas relações. Ele deixou dentro da casa dele, ele saiu fugido e ameaçado de morte pelo irmão. A primeira coisa, quando Deus falou: volte para a tua casa, para a tua terra. Ele estava numa batalha, numa luta lá na casa do sogro, e crescendo. Quando ele ouviu isso pela primeira vez, a primeira coisa que veio na cabeça de Jacó, que foi: meu Deus, o meu irmão. Uma pendência lá de trás, o meu irmão. Aí sabe o que Jacó fez? Ele não focou na pendência do irmão. Sabe o que ele focou? Na presença. Ele começou a marchar. Ele chegou num lugar chamado Val de Jaboque. Quem já ouviu falar dessa história? Lá no Val de Jaboque, ele falou assim: ó, família, fica aí para trás. Mulher, toma conta dos filhos. O que foi, seu Jacó? O servo chegou: eu vou com o senhor, vou te ajudar. Não, pode ficar. Mas o senhor vai fazer o quê? Não, é uma pendência, não relacional, é espiritual. Eu tenho que me resolver em Deus antes de eu me resolver com o meu irmão. Eita, que mistério, hein? Às vezes a gente quer resolver questões aqui da terra e está faltando uma conversa honesta com Deus. Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele foi confrontado, o nome dele mudou. Ali ele lutou contra Deus. Um anjo representando o que os teólogos chamam de teofania, representando o próprio Deus. Passou a noite toda lutando. Foi uma luta tão forte. Jacó estava tão determinado e viveu uma vida diferente, focado, uma motivação, dizer assim: eu vou vencer, eu não posso largar enquanto o Senhor não me abençoar. Aí o anjo, o próprio Deus ali, anjo do Senhor, quando aparece essa expressão, se traduz o próprio Deus, toca na coxa de Jacó e diz: a partir de hoje, o teu nome não vai ser mais trapaceiro. Jacó, o nome de Jacó representava trapaceiro. O teu nome a partir de hoje, pai de nações. Deus, antes de resolver a dor de Jacó, o problema de Jacó, o desgosto de Jacó, uma pendência com o irmão, antes de resolver lá, Deus resolveu aqui, com a alma dele. Mude sua motivação, comece a buscar uma mudança, mas da forma correta. Deus, eu quero tua presença, me transforma. O que o Senhor quer comigo? Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto: gaste energia para romper a inércia. O texto diz que Davi, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Pense nisso, gente. Eu estudei procurando saber de onde a arca estava, para onde ela foi carregada, em Jerusalém. Quanto tempo? Distava 13 km. 13 km a pé. E agora não é 13 km a pé, é 13 km com várias paradas obrigatórias. De 6 em 6 passos. A gente pode até fazer isso aqui. Vamos embora lá? Os dois aqui, varão? Os dois estão aqui, pertinho. Vamos embora? Tá, me ajuda a contar. Se tu errar, não pode errar não. Olha isso aqui, pensa comigo como é que foi. Tá aqui, vamos embora. De 6 em 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro de 13 km. Faz a conta aí quantas paradas deu. Não sei. Depois a gente pode até fazer. Aí o que fazia agora? Celebrava. Pega um boi, mata o boi e começa a sacrificar o Senhor e adorar a Deus e cultuar a Deus. Obrigado. 6 passos, de 6 em 6 passos. Aqui havia, sabe o que? Muito esforço. Eles estavam se esforçando demais. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Para a gente vencer a estagnação, decidir, estar motivado, e no primeiro momento eu tenho que gastar muita energia. É que a gente quer hoje muito fácil.
E existe um princípio da vida. O que você se esforça no começo vai romper, vai acontecer. Se você se esforçar. A ilustração mais básica é um foguete. Porque ele, para sair da inércia, você já viu? Não pessoalmente, eu também não, mas em filmes ou em documentários, para ele sair da inércia, gasta-se bilhões de combustíveis se queimando, e aquela explosão, ele vai sendo devagarinho. Irmãos, eu passei 6 anos afastado do caminho do Senhor, a minha adolescência e início de juventude, e quando eu voltei, eu estava tão pecaminoso, que eu falei assim: Senhor, como eu vencer o pecado? Eu não quero o pecado mais dominando, não. Aí eu me lembro que Deus ministrou isso aqui no meu coração, essa imagem do foguete. Aí o Senhor falou: gaste energia, gaste tempo. Irmãos, até oração de criança eu estava. Hoje é a oração do Kids. Eu posso ir? Mas o senhor não é o tio do Kids, mas eu queria ir. Vai ter um bolo, aniversário e vai ter culto. Eu posso ir? Não, mas você não é convidado, conhece. Não é que eu quero, oração eu quero. Tudo que é oração. Vamos ler a Bíblia em um ano. Eu quero. Nós vamos ter um congresso. Eu quero. Tudo que envolve Deus, eu estava presente. Eu me lembro que jovem, muito jovem, e eu saía às noites. Quando eu comecei a voltar, eu tinha pouca entrada no jovem, e eu não sabia como criar liga lá. Aí tinha sábado, não tinha programação do culto jovem. Eu ficava caçando onde tinha. Eu quero gastar energia com Deus. Onde tem vigília, onde tem culto jovem, eu quero mais de Deus. Tem muita gente que fala assim: eu quero muito mudar de vida, eu quero muito ser transformado, mas gasta pouco na sua vida, um pouco do seu tempo com Deus. Eu preciso ser decidido, eu preciso ser motivado, mas eu preciso aprender esse princípio. Você quer mesmo viver uma vida sem desgosto? Você quer mesmo viver uma vida diferente, transformado? Se esforce mais. Eu me lembro que, sabe, para uma igreja que eu ia, não sei se você já ouviu falar, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Quem conhece aqui? Gente, eu ia para lá, longe que só. Tem culto lá, pregador. Eu me lembro de Josué Irion, um missionário. Eu gostava de ouvir as pregações dele. Aí, vai estar no Ministério Apacentar. Eu quero ir lá. Corria lá, estava lá. Pastor, você não tinha liga na sua igreja? Claro que eu tinha. Mas aquele tempo, para aquele momento, eu precisava gastar energia. Pastor, o senhor tem culto aqui todo sábado? Não tem não. Mas quem quer gastar energia com Deus, nenhum preço é caro demais, alto demais. Quando você quer vencer, quando você quer romper a inércia, nenhum preço é muito caro. Se você contabilizar o tempo todo, realmente. A gente ouve às vezes, pensa: não, é porque não deu. Tá bom, amém. Aí vai daqui um ano: pastor, minha vida não mudou, porque eu queria até, fiquei meio sem graça, dar um conselho. Abre por pouco mão de Deus, de um tempo com Deus. Vamos criar aqui uma rotina diferente de oração. Olha aqui, vou dar uma dica para você. A nossa igreja está em oração de 10 a 11. Quem veio aqui de manhã e levanta a mão? Pergunta a esse pessoal que veio. Como é que foi a oração? Um Pentecoste, um mover de Deus. Foi uma coisa assim sobrenatural. E foi fluindo, sem muita programação. Começou Deus visitar a gente. E a gente sentiu tanta presença de Deus. Gaste mais energia. Gaste mesmo. Não economize esse tempo com Deus. Pegue. Nós começamos nesse tempo também um alinhamento com os líderes e futuros líderes. 47 pessoas. A gente está focado, vamos andar juntos. Ainda não falei isso para ele, mas quem está aqui, faz parte do grupo, já ouça. Meu objetivo é que a gente se consolide mais em relação, falando a mesma língua. Aí a gente trabalhou um devocional. Dei um devocional para cada um.
Trouxe lá de Belo Horizonte, no Teco Teco. Ouviu a história do Teco Teco? Fui comprar passagem de BH para cá. Eu falei, não quero de ônibus não, vou procurar um voo barato. Aí fui procurar um voo barato. Achei, cara, muito barato. Pum, comprei a passagem. Graças a Deus, vou voar de avião. Aí comprei isso lá no meio do evento. Aí cheguei no hotel, falei, deixa eu ver aqui que hora vai ser. Aeroporto, Jacarepaguá. Não, mas lá não é voo comercial não, gente. Deixa eu olhar. Era o Teco Teco. Avião desse tamanho. Só eu e um casal dentro do avião. O piloto assim na minha frente, eu olhando, ô moço, piloto esse negócio. Ele voa. Gente, como eu orei. Deus. Como eu orei. Aí, se eu tenho bagagem, tenho 50 livros de devocionais. Eu falei, Senhor, eu quero incendiar esse povo, quero incendiar aquilo que tu está me incendiando, a igreja e esses 47. Eles vão só ler salmos não, lá salmo está pouco. Você está seguindo o plano de leitura, salmo. Eu falei, só um salmo. Não, essa galera tem que ser mais. Aí eu falei, leia o texto. Aí coloco todo dia, eles sabem disso. Olha que Deus falou comigo. Aí escrevo, nem digito, eu escrevo, Deus falou isso. Tem uma líder aqui que foi além, está aqui comigo. Pastor, posso publicar lá o que Deus está falando de salmos? Pode, está lá publicando. Sabe o que é isso? Gastar energia para sair da inércia. Eu vou finalizar agora contando os bastidores desse novo tempo da igreja. Vou contar para vocês o dia de hoje. Acordei de manhã cedinho, fui comprar o meu pãozinho. Aí eu atravesso a rua, 15 minutos andando, pão quentinho da padaria. Quem gosta? Eu adoro, não abro mão. Aí fui lá comprar, 15 minutos andando, mas é o tempo que eu vou em oração, refletindo em Deus. Irmãos, hoje eu fui comprar o pão, estranhando e refletindo, meu Deus, o que eu fiz? Eu tirei o culto da manhã, Senhor, o que eu fiz? Deus ministrou, não rapaz, sou eu mesmo. Eu falei, então tá bom, eu acredito, é o Senhor. E Deus foi ministrando no meu coração e me lembrou, porque eu tenho que lembrar sempre disso, e você também. 3 meses é um recuo. Não é fácil você chegar e tirar um culto da parte da manhã. A gente substitui por um tempo de oração, mas é diferente, fica diferente. Sabe por que nós recuamos? Para gastar mais energia, junto com esse grupo, além da igreja, mas junto com esse grupo, em oração e meditação na palavra. É um grupo que eu creio que você vai fazer parte também, você que ainda não faz. Pastor, como é que entra nele? Primeiro se posiciona em Deus. Deus vai te chamando, Deus vai mostrando caminhos. É a primeira coisa. O que eles fazem? Ainda muito pouco, mas vão fazer muito. Eu não tenho dúvidas que vão fazer. Eu não tenho dúvidas que vão ser muito usados por Deus. Já estão sendo muitos deles. Mas eu quero dizer aqui dos bastidores. Deus nos chamou para gastar mais energia. Mais energia. Mais energia. Se gaste mais. Pegue o apóstolo Paulo que falou assim: eu me gastarei e me deixarei ser gastado. Lembra desse texto? Eu vou me gastar e vou deixar ser gastado. Às vezes a gente contabiliza demais. O Espírito Santo te chama para um tempo novo. O Espírito Santo te convida para orar diferente. O Espírito Santo te convida para fazer parte de um movimento. O Espírito Santo te posiciona para falar: leia esse texto, acompanhe essa leitura, pegue isso aqui, leia pelas madrugadas, ore pelas madrugadas. Ele te desperta, aí você contabiliza. Eu não sei, eu acho que é muito tempo. Está na hora, mensagem de Deus para você. Abaixe essa régua quando é voz de Deus e diga: Senhor, eu vou sair dessa inércia, eu vou romper para uma nova fase. O final dos bastidores de celebração de inverno é que eu percebi, é muito corajoso falar isso, mas vou falar. Eu percebi a igreja chegando num platô. Eu falei: gente, está num platô. Mas o que Deus deu de visão, o que Deus deu de direção, o que Deus está derramando é muito mais. Parece que a gente está estacionando. Eu falei: Senhor, eu estou errado. Fui para um retiro espiritual de 10 dias.
não estava errado não, o Senhor falou não. Você precisa recuar, gastar muita energia. Queime combustível em oração, queime combustível na palavra. Chame um grupo, não vai ser só você não, vai ser mais um grupo. Você vai ver o que eu vou fazer. Fique de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje é: suba essa montanha, decida sair da inércia, tenha a motivação correta para isso. Não queira apenas ficar bem, o seu bem-estar. Pastor, eu estou numa angústia terrível, eu quero me livrar dessa angústia. Mude a motivação, diga: Senhor, o que essa angústia vai me fazer crescer? Eu estou com essa angústia, o Senhor está comigo? O Senhor está presente? O Senhor está ministrando? Davi ouviu, a arca está abençoando. Davi pensou: esse é o momento, eu vou buscá-la novamente. Ele venceu o desgosto, faz parte do pacote de quem está com a motivação certa. Eu quero a presença, eu quero a presença. Quando ele quis muita presença, foi preparado. Aí veio sem medir esforços, de 6 em 6 passos, parou. Irmãos, eu vou falar isso também mais último e depois a gente ora. Um testemunho que aconteceu na minha vida, quando nesse tempo de retorno. Eu tinha um carro, era militar, tinha um carro e vendi o carro para comprar um outro. Mas eu fui desafiado no Senhor. Isso foi um testemunho, uma experiência minha pessoal. Entenda isso. E eu peguei a metade daquele valor e ofertei ao Senhor. Na verdade, recebi em 2 partes. A primeira parte que eu recebi, eu falei assim: eu vou dar 90% desse valor para o Senhor, vou ficar com 10%. Eu estava vivendo, sabe que fase da minha vida? Gastar energia, gastar tudo que for possível para romper a estagnação. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente quer grandes vitórias, mas tem pouca entrega. Somos medianos, calculamos, racionalizamos a nossa entrega. Queremos grandes movimentos de Deus, mas quando Deus nos chama, hoje Deus está te chamando para você subir a montanha. Quem quer subir a montanha junto comigo? Tem mais gente? Tem mais gente. Eu quero subir essa montanha. Eu não quero só vencer o desgosto não. Eu quero viver um tempo novo com Deus, da presença dEle. Eu quero ver Deus avivando aqui esse lugar, a minha vida e todos vocês. E a partir de nós, um avivamento escoar por todo o bairro e todo o Rio de Janeiro. Aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, pessoas vão tentar entender o que está acontecendo com você. Eu estou vendo você diferente, eu estou vendo você uma pessoa mais bem resolvida, estou vendo você uma pessoa mais ativa, mais animada, mais fiel. O olhar teu está diferente, a sua abordagem, a sua fala, o seu linguajar, em você está melhor posicionado. O que está vendo? Você vai dizer: eu estou subindo uma montanha. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Olha, eu vou orar por você aqui agora. Você que desacreditou e algumas vezes que ensaiou decidir mudar. Não sei se é comigo mesmo, não sei se é a hora. Você começou a ensaiar movimentos para sair desse estágio que você está. Você ensaiou, você se motivou e de repente se frustrou, recuou. Deus está falando com você hoje. Decida em nome de Jesus um novo movimento. Olha aqui que essa palavra tem endereço para pessoas aqui. Uma palavra de fé para você. Volte a se movimentar. Decida se movimentar. Não, pastor, eu desisti de tirar a carteira. Movimente-se de novo. Não, pastor, eu desisti do ministério.
decida hoje movimentar-se novamente. Pastor, eu desisti, eu já tentei. Ei, esta noite Deus fala com você. Decida mais uma vez, e você vai ver Deus se sustentando. Gaste energia, gaste tempo com Ele, invista, se reorganize no tempo. É a hora, é agora. Pastor, pode ser amanhã? Não, Deus falou contigo hoje. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, se você quer hoje manifestar, é um manifesto teu, é um manifesto dizendo: chega, eu sou uma pessoa decidida em Deus, eu vou romper com esse estágio de estagnação, seja espiritual, financeira, eu não sei qual é, e não precisa nem me dizer, mas hoje você quer ter um manifesto público. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Você quer hoje vencer o desgosto, mas precisa tirar os olhos dele e olhar mais para a arca, mais para a presença. Vem aqui à frente, nós vamos clamar pela sua vida. Você quer reunir o pouco de força que você tem. Você diz: pastor, não tenho essa força toda para sair da inércia, eu não consigo mais gastar toda a energia que eu gostaria. Deus falou com você hoje. Existe sim em você algo que precisa ser despertado. O Paulo sabia disso e disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti, que foi lhe posto pela imposição de mãos de homens. Para Josué não era uma palavra motivacional, era uma palavra de fé. Josué, ser forte e corajoso, não te mandei eu. Dentro de Josué havia sementes já do reino para ser despertada. Deus hoje está despertando um gigante em você. Deus hoje está despertando uma força que vem dele, mas também existe em você. Vamos, saia da inércia agora. Hoje é o seu dia. Venha, venha, venha. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, e você pode vir dizendo: eu quero, esse é o meu dia, esse é o meu tempo, essa é a minha hora. Eu vou vencer, eu vou sair. Aleluia. Para você hoje, não deixe passar. Cesse este ciclo derrotista. Você se levanta, você está bem, de repente leva um tropeço, de repente joga no chão. O diabo está rindo de você. Ele quer manter você aprisionado nesse ciclo. Hoje é o dia de você declarar a sua liberdade.
e dizer para o Senhor: chega, eu decido subir uma montanha, vou subir. Se você decidir, assim como o filho pródigo teve o pai que foi ao encontro, Deus está ao teu favor. Você vai ter armas espirituais, você vai ter o corpo de Cristo te ajudando, você vai ter e você vai ver movimentos do mundo espiritual a teu favor. Você estará aqui, decida, fale, é hoje, eu não abro mão, vem aqui. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o seu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o seu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito confirme em cada coração esse tempo de subida. Subir a montanha exige esforço, mas exige motivação, exige uma entrega maior, mas principalmente exige de nós uma confiança plena, uma confiança cega de que tu estarás conosco, nos guiando, nos sustentando, nos elevando, Pai. Essa é a confiança que temos em Ti. Eu oro para que cada um dos Teus filhos aqui possa receber esta porção de confiança, e com ela
eles subam essa montanha para a glória do teu nome. Nós oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia.